Abrir uma empresa individual aqui no Japão, como se fosse um MEI do Brasil, pode ser muito vantajoso para você que trabalha como autônomo ou freelancer ou ter uma renda extra. Você pode abrir essa empresa individual, empresa de pessoa física, de forma rápida e o melhor de tudo é que é de graça. E um dos maiores benefícios, ela tá na dedução dos impostos na hora de você fazer a declaração do seu imposto de renda. Então, para você que é fotógrafo, designer, professor particular, cabeleireiro, que trabalha como autônomo, faz algum freelancer, vale muito a pena você abrir essa empresa de pessoa física, porque além dela ser gratuito, você pode aproveitar vários benefícios dela. Pra quem não me conhece, eu sou a Eri, nesse meu canal dou várias dicas de como viver bem no exterior. Como agora eu tô no Japão, vou dar mais dicas sobre o Japão. Bem, a gente chama essa empresa individual aqui no Japão de Kojin Jigyo. Então, a partir de agora, eu vou usar o termo Kojin Jigyo para me referir a essa empresa individual. Então, a abertura do Kojin Jigyo, ela é gratuita, você só precisa preencher um formulário e entregar na Receita Federal. Ou você pode enviar pelo correio. Então, hoje eu vou explicar todo o procedimento dessa abertura da solicitação, passo a passo. Eu vou preencher o formulário com vocês, para vocês fazerem comigo. E você mesmo pode fazer esse preenchimento do formulário. Você não precisa de endereço comercial, ponto comercial ou dinheiro para começar. Você pode usar o seu próprio endereço da sua casa mesmo para você fazer essa solicitação de abertura do Kojin Jigyo, tá? Da empresa. Então, antes de fazer o passo a passo dessa solicitação com vocês, eu vou explicar um pouco como que funciona a parte fiscal do Japão. Então, se você fatura mais de 200 mil por ano, como freelancer, como autônomo, você é obrigado a declarar, você tem que declarar. Então, mesmo você tendo a empresa abrindo o Kojin Jigyo ou não abrindo, você precisa declarar esse valor. Então, eu acho que é melhor você abrir sim a empresa porque ela oferece vários benefícios, tá? E aí, quando você faz essa declaração como uma empresa, as suas perdas, as suas despesas, os seus gastos, elas podem ser deduzidas das suas receitas, o que ajuda na hora da declaração do imposto de renda, né? E tudo que você precisa fazer é acompanhar suas receitas e despesas na hora de declarar o seu imposto de renda. A gente chama o imposto de renda aqui no Japão de Kakute Shinkoku. Kakute Shinkoku, que é a declaração de imposto de renda. E a gente faz uma vez por ano aqui no Japão, entre fevereiro e março, igual a gente faz no Brasil, que a gente faz uma vez por ano. Então, quando a gente faz a abertura do Kojin Jigyo, você também tem que escolher como você pretende declarar a sua renda como autônomo, ou seja, como Kojin Jigyo. Então, você é obrigado a pagar os impostos em cima do seu lucro depois que você desconta todas as suas despesas da empresa. Então, existem dois tipos de declaração que você pode escolher na hora de você abrir a sua empresa. Uma declaração é o Shiro-iro Shinkoku, que nós brasileiros a gente chama de declaração no branco. O Shiro-iro Shinkoku, Shiro-iro é o branco, ela é um pouco mais simples, você só precisa dos dados anuais, então você precisa da sua renda, o dinheiro que entrou e o seu gasto anual, então você só precisa do balanço anual de quanto entrou e o balanço anual de quanto você gastou e você precisa lançar esse valor na hora de fazer a declaração. Então, o que seriam esses gastos aí da empresa? Então, se você é autônomo e você trabalha, por exemplo, como fotógrafo ou freelancer que trabalha como fotógrafo, se você gastou com a compra da câmera, você pode colocar o gasto da câmera como um gasto e descontar na sua despesa, tá? Você teve que gastar com transporte, porque você teve que se deslocar para tirar foto das pessoas. E aí você pode colocar esse valor do transporte também como um gasto. Então, esses valores são deduzidos na hora de você fazer a declaração do seu imposto de renda. A outra opção de declaração do imposto também é o Aoiro Shinkoku. Aoiro Shinkoku, que a gente chama de azul, declaração no azul. A declaração no azul, ela tem a opção de deduções especiais que podem chegar a 650 mil ienes de dedução na hora de você fazer a declaração do imposto de renda. Então, ele é bem mais vantajoso. Mas, ele é mais trabalhoso também, porque tem que declarar a entrada e saída do dinheiro da sua empresa de forma muito mais detalhada. Então, para esse tipo de declaração, a gente sempre recomenda, né? Todo mundo recomenda contratar um contador ou usar uma plataforma que é tipo um software que faz o balanço automático da entrada e saída do dinheiro e gera um relatório automático também no final para você conseguir usar na hora de fazer a declaração. Então, eu conheço duas plataformas aqui no Japão que fazem esse tipo de balanço, né? E geram esse relatório que chama Yayoi e Free. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês verem mais informações sobre eles, tá bom? Essas plataformas eu acho eles bem legais. Eu não uso porque eu sei mexer bem no Excel, então eu acabo fazendo vários balanços dos meus gastos da entrada de várias coisas diárias. Então, para mim é muito mais tranquilo eu conseguir fazer esses balanços por conta. Mas as plataformas ajudam muito. Eu dei uma olhadinha de como que funciona e muita gente usa essas plataformas. Então, abuse e use dessas plataformas, veja como que você consegue mexer nisso. Então, normalmente você tem que selecionar
adicional, o tipo de gasto, os valores de entrada e saída e a data. Então, por exemplo, você gastou com uma caneta para sua empresa, aí você coloca a data que você comprou a caneta, a descrição que é a caneta e o valor. E aí, toda vez que você tem uma entrada de dinheiro, também você lança isso na plataforma, daí ele gera um relatório final que você vai usar para fazer a declaração do imposto de renda. Então, tanto contratar um contador ou você contratar esse software, né, você vai ter um gasto, você vai ter que pagar. Mas, levando em consideração quanto que você consegue abater no seu imposto de renda, eu acho que vale bastante a pena. Então, considerem sim vocês fazerem a declaração do imposto de renda no azul também. É um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que ele vale bastante a pena, tendo em conta que você consegue deduzir até 650 mil na hora de você fazer a declaração. Eu vou deixar também um link aqui na descrição de um site em japonês explicando como funciona a parte da declaração. E, mais uma vez, usem e abusem do Google Tradutor se necessário, né? Porque é trabalhoso você fazer todo esse procedimento, mas eu acho que assim, não adianta nada a gente trabalhar tanto e ganhar dinheiro e depois a gente acaba perdendo dinheiro porque a gente não sabe os benefícios da dedução do imposto de renda. Então, eu acho que vale bastante a pena, e se você não tiver confiante de fazer por conta própria, tem bastante brasileiro que ensinam a fazer a declaração por conta. E claro que é pago, né? Você tem que pagar essas pessoas que ensinam, mas uma vez que você aprende, você consegue fazer por conta e você consegue fazer todos os anos. Então, eu acho que é uma economia boa você aprender também. E além disso, você também tem a opção de contratar um contador aí, principalmente se você já tem uma empresa consolidada. Eu acho que contratar um contador talvez seja uma melhor opção. Bem, essa declaração do imposto de renda a gente chama de Kakute Shinkoku. E aí você tem que fazer nos dias entre os dias 16 de fevereiro e 15 de março através de uma plataforma online do próprio governo que chama e-Tax. E aí você preenche lá por conta própria na plataforma mesmo, ou você pode preencher na própria Receita também. E eu já tive amigos que foram para a Receita preencher e eles receberam suporte lá dos funcionários para preencher de forma correta. Então, às vezes, se você já tiver tudo anotadinho certinho, a entrada e a saída do seu dinheiro, quando que entrou e o balanço, né, de tudo, talvez também, se você for lá, eles podem te ajudar a preencher na hora de fazer essa declaração. Mas assim, se você for fazer no azul, eu realmente recomendo vocês fazerem pela plataforma ou com o contador. A Receita a gente chama de Zeimusho, né, essa parte que faz a parte de declaração de imposto de renda. Zeimusho. Vou deixar na descrição também do vídeo como que escreve, como que pronuncia. Eu não tenho um contador para indicar, porque eu não tenho contador, né, então eu não gosto de indicar nada que eu não tenha experiência por conta própria, né? Então, assim, eu não tenho contador, não uso as plataformas porque eu acabo fazendo tudo no Excel. Eu tenho um balanço diário de tudo, todos os meus gastos, tanto pessoais como autônomo, então eu acabo fazendo as coisas por conta própria. Então, eu não tenho um contador para indicar para vocês. Se vocês procurarem no Google, você vai encontrar bastante brasileiro que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de suporte, então você pode entrar em contato com eles e escolher a melhor forma para vocês, tá bom? Sobre essa parte da declaração dos impostos, eu não vou entrar a fundo no assunto hoje, porque senão acho que eu vou acabar desviando muito do que eu vim falar hoje, que é a abertura da empresa. Bem, além desse benefício da dedução do imposto de renda, a partir do momento que você registra como Kojin Jigyo, independente se você vai fazer a declaração no branco ou no azul, você passa a trabalhar legalmente no Japão. Então, com isso, você consegue desfrutar de alguns outros benefícios, porque se você não está registrado como Kojin Jigyo, teoricamente você não está trabalhando legalmente. Você está meio que no mundo meio que da informalidade. Então, algum desses benefícios que você consegue ter quando você abre o Kojin Jigyo é que a lei, ela promete e oferece dar suporte e informações necessárias sobre o direito como empresário individual. Um outro ponto é que você tem a possibilidade de pedir empréstimo bancário com juros de 2% ao ano, gente. 2% ao ano é bem baixo, para você conseguir expandir sua empresa caso você veja que é necessário um empréstimo. Você também tendo o registro como Kojin Jigyo, você tem mais credibilidade profissional. Então, você tem mais chance de fechar grandes contratos, principalmente se você presta serviços, né? E aí, também, se você ficar com essa declaração em dia e fizer a solicitação da declaração no azul, você consegue até 650 mil ienes de dedução na hora de declarar sua renda. Vou deixar o link aqui também com mais informações detalhadas sobre a parte dos impostos. O site vai estar em japonês, mas se você usar o Google Tradutor, eu acho que você consegue pegar bastante informação útil. Então, como eu falei para vocês, quando vocês forem abrir a empresa, o Kojin Jigyo, você tem que escolher qual dos dois você quer declarar. Se você quer declarar no branco, o super simples, ou se você quer declarar no azul, que é um pouco mais detalhado, mas que oferecem deduções especiais. Então, caso você escolha pelo azul, você tem que enviar o formulário de abertura da empresa mais o formulário do azul.
tá? Os dois juntos. Caso você não queira o azul e resolva declarar no branco, você só precisa enviar o formulário de abertura da empresa, porque daí eles já vão assumir que você vai declarar no branco, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar o preenchimento desses dois formulários, tanto da abertura da empresa quanto no azul, caso vocês queiram fazer a declaração no azul. Lembrando que o azul é altamente recomendável para você, principalmente se já tem uma entrada de dinheiro boa, porque aí você pode usar o software mesmo sendo pago ou contratar um contador, porque eu acho que vale muito a pena, né? Porque mesmo sendo complexo, você pode ter a dedução de 100 mil se você fizer uma declaração um pouco mais simples, mais detalhada no azul, você consegue 100 mil de dedução na declaração dos impostos de renda. E se você conseguir fazer uma declaração bem mais complexa através de contador ou dessas plataformas, você pode conseguir até 650 mil de desconto, de dedução na hora de você fazer a declaração. Então eu acho que vale bastante a pena mesmo. Agora que você já sabe os benefícios e como funcionam as coisas, a gente pode preencher os formulários. Então eu recomendo você preencher esses formulários pelo computador, porque pelo celular ela pode dar alguns erros. Então é melhor você preencher pelo computador, ou você pode imprimir e preencher à mão caso você saiba escrever japonês. Então vamos preencher comigo, eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente preenche juntos, tá bom? Então eu tô compartilhando a tela aqui com vocês do formulário de abertura do Kojin Jigyo. Então essa parte aqui na lateral esquerda você não preenche, porque quem vai preencher é o pessoal da Receita. Primeira coisa que você vai preencher é aqui, ó. Você coloca seu código postal, o endereço, né, da sua empresa. Na verdade é o endereço que a Receita vai ficar mandando as notificações. Então se você trabalhar da sua casa, se só tem o endereço da sua casa, é da sua casa mesmo. Caixa postal e o seu endereço aqui, preferencialmente em japonês. Se você não souber escrever em japonês, uma dica que eu dou é: você tira uma foto do seu endereço em japonês que tem no seu documento, no Zaryokado provavelmente está escrito. Aí você vai no Google Tradutor, coloca essa foto e coloca mostrar original, seleciona o endereço em japonês, copia e cola aqui o endereço em japonês, tá? Caso você saiba escrever, pode digitar aqui o seu endereço em japonês, porque esse PDF aqui ele é digitável, tá? E aí aqui você escreve o seu telefone. E aqui embaixo é caso você tenha um outro endereço comercial, mas se você não tivesse, pode deixar isso em branco e o telefone também comercial. Aqui embaixo você vai escrever seu nome como tá no seu documento. Então, se seu Zaryokado tiver em Romaji, você vai escrever em Romaji aqui. E aqui em cima você tem que escrever em katakana. Se você não sabe escrever katakana, também deixei um link aqui na descrição do Joe Nakashima, que converte seu nome de Romaji para katakana, daí você copia e cola. Aí aqui você tem que colocar o ano do seu nascimento, mas em formato era. Provavelmente você vai ser a era Showa ou a era Reiwa, né? Então, se você é de 92, que nem eu, é Reiwa ano 4. A relação era e o ano, eu vou deixar num documento na descrição para vocês saberem de que era que você nasceu, para você escrever aqui. Então, é o ano da era, o mês que você nasceu e o dia que você nasceu. Aqui embaixo você vai escrever seu número My Number, do seu My Number Card. Aqui você vai ter que escrever a ocupação. Então, a ocupação seria em japonês. Então, se você é tradutor, você vai escrever Tsuyakusha. Eu abri o Kojin na época que eu trabalhava com Gemba, né? Na construção de usina de painel solar. Então, como era construção, eu coloquei Kensetsu. Eu vou deixar uma lista para vocês também darem uma olhada aqui com os tipos de ocupação que tem. Vou traduzir isso aqui para vocês. Por exemplo, aqui tem Shashingyo, então é quem é fotógrafo. Aqui é quem trabalha com hotel, quem trabalha com clínica, quem trabalha com venda de coisas, né? Então, eu vou deixar essa listinha aqui para vocês darem uma olhadinha, mas aí eu vou traduzir antes para vocês, tá bom? Então, confiram direitinho e copia e cola daqui. Aí, você vai aqui, se você tiver um nome fantasia, você já escreve seu nome fantasia. Eu tinha escrito meu nome mesmo, Horikawa, então eu escrevi Horikawa e aqui escrevi em katakana. Seu nome fantasia pode ser em Romaji, mas aqui em cima você tem que escrever ele em katakana, tá bom? Então, aqui embaixo, agora você vai ter que preencher os campos. Então, aqui, essa primeira bolinha aqui é para abertura de empresa. Então, você quer abrir o seu Kojin Jigyo, então você vai clicar nessa primeira bolinha. Aqui você não precisa preencher nada, você só precisa preencher ele caso você esteja pegando o negócio de alguém. Então você tem que colocar o endereço da empresa antiga que você pegou e o nome do dono da pessoa antiga da empresa que você pegou, tá? Se você tá pegando o negócio de alguém. Mas se você não tiver, você deixa essa parte toda em branco aqui, tá? Não deixe clicado em nada. E só deixa selecionado a bolinha aqui. Aqui é caso você esteja fechando a empresa, porque essa mesma folha você usa para fechar a empresa. Então, quando você estiver fazendo o fechamento da empresa, você clica nessa bolinha e escreve o motivo aqui.
tá bom? Mas no caso hoje a gente tá fazendo a abertura, então é essa primeira bolinha. Aqui é o tipo de trabalho, né? O tipo de empresa que é. Então, assim, aqui vai ter a parte imobiliária, se ele é do setor imobiliário, se ele é do setor florestal, ou se ele é do setor tipo Digio, né? Serviços, prestação de serviços, então provavelmente você vai colocar nessa terceira opção aqui. Aqui também é só se você estiver fechando a empresa, então você não precisa preencher nada. Então você só coloca na terceira bolinha aqui. Aqui, essa opção aqui, você tem que colocar o ano que você está abrindo, né? A data de abertura da empresa, então o ano, mês e dia. Aqui, caso se você estiver pegando também de outra pessoa, então no nosso caso hoje não é isso, então você não precisa preencher nada. Aqui é para holding, né? Holding. Então aqui também, tipo, se você é Godô Gacha, você precisa preencher isso. Só que para você que está fazendo como abertura de Codin, de pessoa física, você não precisa preencher isso, tá? Então essa parte aqui você deixa tudo em branco, que não tem nada relacionado com a gente. Então aqui é onde eu falei que você tem que escolher se você quer declarar no azul ou não. Se você quiser declarar no azul, é a primeira bolinha. Se você não quiser declarar no azul, é a segunda bolinha, tá bom? Se você colocar que você não quer declarar no azul, você automaticamente vai ter que declarar no branco, tá? Aquela forma mais simples, só que não tem as deduções especiais no branco. Aqui é o Shotoku Z. Caso você tenha já um faturamento maior do que 10 milhões ao ano, você tem que colocar a primeira opção, porque daí você tem que pagar o imposto sobre o consumo. Mas se você ainda não souber, ou se você ainda estiver no começo, você coloca aqui na segunda opção. Então aqui é a descrição da sua ocupação. Por exemplo, se você é tradutora, você tem que colocar assim, você é tradutora de português para o japonês. Então, Portugaru goto Nihongo no Tsuyaku. Então você coloca a descrição do seu serviço. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava trabalhando no Gemba de painel solar, eu fazia a construção, instalação de painel, essas coisas. Então eu deixei aqui para vocês o que eu tinha colocado. Caso você também trabalhe no Gemba, aqui ó. Taiyoko Hatsudensho Kensetsu Code. Então é construção da usina de painel solar. E aí aqui eu coloquei construção, operação e manutenção. E aí você pode copiar isso aqui e colar também, né? Se você fizer a parte de instalação de painel, coloca no Google Tradutor que vai aparecer instalação de painel solar. Aí vai aparecer lá Sora Panel no Seti. Aí você copia e cola do Google Tradutor mais ou menos a descrição do serviço que você faz. Então usem e abusem do Google Tradutor. Tem uma outra plataforma que eu gosto bastante além do Google Tradutor que chama DeepL, tá? Eu vou deixar também aqui que é para fazer a tradução. Eu acho ele um pouco mais inteligente. Então, se você precisar de uma tradução para fazer a descrição, usem e abusem do Google Tradutor. Não tenha medo de usar. Se você tiver um amigo japonês ou alguém japonês para conferir o que você escreveu, melhor ainda, porque daí você só vê com a pessoa se você escreveu certinho ou não. Mas não deixem de abrir a empresa porque você não sabe isso, tá? Então, tipo, se você é fotógrafo, você vai tirar foto de turistas. Então, coloca lá no Google Tradutor, fotos de turista, tá? Aí vai aparecer lá, Kankou no Shashin, fotos de turismo, daí você copia e cola. Tá bom? Então não deixe de abrir. Pronto, aí você preencheu aqui a descrição do seu serviço. Aqui embaixo se você tem funcionário de trabalho integral trabalhando com você. Por exemplo, se você é fotógrafo e tem um ajudante lá, faz a edição e ele é um funcionário seu, você coloca aqui. Se você fizer a declaração no azul, você pode colocar familiares que tem salário também aqui. Tá bom? E aí aqui é se você vai pagar o imposto deles ou não. Se você não for pagar o imposto deles, eles vão ter que fazer a declaração por conta própria, os funcionários, mas de qualquer forma você vai ter que pagar depois, né? Então se eles fizerem, vai ser descontado da sua empresa depois. Então a sua empresa já pode fazer toda a dedução do imposto e pagar já por conta, ao invés de fazer o seu funcionário ter que fazer a declaração do imposto de renda, tá bom? Esse daqui é se você tiver outros tipos de funcionários. Então eu acho que como vocês estão começando, não é o caso de vocês, então vocês podem deixar essa parte em branco também. Essa parte aqui é se você tem alguma observação, você pode deixar em branco. Esse daqui é se você vai fazer o gain sem ou não, provavelmente você não vai fazer, então você coloca no não aqui na segunda bolinha. E aqui é quando que você vai começar a fazer o gain sem, né? Se você vai começar a fazer essa parte de folha de pagamento ou não. Então, essa parte aqui provavelmente você vai deixar em branco também, porque se você tá começando abrindo a empresa, provavelmente você não tá nesse patamar ainda. Aqui embaixo você não precisa preencher nada, é tudo a receita que vai preencher. E pronto, agora você já terminou o preenchimento do formulário. Essa parte aqui, ele vai preencher automático. Tudo que você preencher aqui, ele vai preencher aqui embaixo também. São duas folhas, porque uma via eles vão ficar com vocês, a outra via eles vão te devolver para você guardar com você. A única coisa que você tem que lembrar é de carimbar do lado do seu nome aqui. Então você sempre carimba do lado do seu nome, não esqueça disso. Daí o que você pode fazer? Se você vai fazer a declaração só no branco, você precisa só desse formulário. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir até a Receita entregar
pegar esse documento. Eles vão saber, logo que eles veem esse documento, eles vão saber o que que é, e aí eles vão fazer os carimbos ali e vai te devolver a sua via e pronto. Caso você não queira ir até lá pessoalmente, você pode fazer o envio pelo correio. Mas aí pelo correio você tem que escrever lá o endereço que você vai enviar e dentro do envelope, junto com os formulários, você tem que colocar um outro envelope de retorno com um selo já para eles enviarem de volta para você. Para você achar o Zenmusho, a Receita Federal mais perto da sua casa, você escreve o Zenmusho. Eu vou deixar aqui o kanjizinho. Aí você copia e cola essa sequência de kanji no Google Maps para você achar o Zenmusho mais próximo da sua casa. Pronto, se você for fazer o branco é só esse. Caso você decida fazer a declaração no azul, você tem que preencher um outro formulário que eu vou fazer com vocês também. Então, o outro formulário também tá na descrição do vídeo aqui. Tô compartilhando agora o formulário do azul. Ele é bem parecido com o anterior. Então, essa primeira parte é a mesma coisa, você não vai fazer nada. Esse primeiro quadrante aqui, ó, tudo aqui, você vai copiar e colar exatamente do que você preencheu para a abertura do Codin. É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser aqui embaixo. Então, aqui você vai preencher o ano que você quer começar a fazer a declaração do imposto de renda no azul. Então, agora a gente vai entrar no ano 6, você vai escrever que você quer começar a declarar a partir do ano 6 no azul, tá? A abertura da empresa você pode fazer retroativo. Então, se você abriu a empresa um mês atrás, você pode botar a data de um mês atrás para fazer a abertura da empresa. Mas o Codin, ele tem um período, acho que de 2 meses só de retroativo. Então, se você passou disso, 2 ou 3 meses, você não consegue pedir para você fazer o azul. Então, você obrigatoriamente vai ter que fazer o branco. E aí, depois que você fizer a primeira declaração no branco, aí depois você pode pedir para declarar no azul. Depende muito do período para pedir para fazer no azul. Então, se você está fazendo a abertura do Codin hoje e você está fazendo a solicitação do azul hoje, tudo bem. Se você está fazendo a abertura do Codin retroativa, às vezes você não consegue fazer no azul por conta do período da declaração do imposto de renda. Então, se atentem a isso também. Mas, se você fizer a declaração no branco, você também pode pedir depois para fazer no azul. Eu, por exemplo, o primeiro ano que eu pedi, eu fiz a declaração no branco, e aí depois eu mandei esse formulário aqui do azul para eles mudarem para o azul para mim, e eu comecei a fazer a declaração no azul. Bem, então, aqui você coloca o ano que você vai começar a declarar no azul, né? Aqui você vai colocar os endereços, caso você tenha vários escritórios ou filiais, você vai colocar o nome da filial, do escritório e o endereço aqui, tá? Mas eu acho que você que está começando não deve ter, então pode deixar em branco. Essa segunda parte aqui, você tem que colocar que tipo de serviço que é, como a gente fez a outra vez. Se é serviço tipo prestação de serviços para setor imobiliário, e essa terceira aqui é para setor florestal. Provavelmente você vai ser aqui da primeira bolinha, prestação de serviços, você deixa nessa primeira bolinha. Aqui na terceira é se você já declarou alguma vez no azul ou não. Porque assim, por exemplo, eu já acabei de fechar minha empresa, por exemplo. E aí eu fechei a minha empresa e eu fazia a declaração no azul, e aí eu não tenho mais a empresa. E agora eu quero abrir de novo. Então eu já tive uma época que eu declarava no azul. Então você coloca sim. Sim é a primeira bolinha. Nessa segunda bolinha aqui é se a receita que tirou o azul de você, ou essa terceira bolinha é você que pediu para tirar o azul e anular e voltar para o branco, por exemplo. Caso você não tenha feito nenhuma declaração no azul, você coloca aqui no número 2 aqui. Caso você tenha, você seleciona no 1 o motivo e a data que você tinha o azul na época. Aqui no 4 você coloca a mesma data da abertura do Codin. E ele fala assim, depois do dia 16 do 1, por causa da questão da declaração que eu falei para vocês, que eles podem não aceitar, caso não esteja no prazo estipulado. E aí você tem que pedir só para o ano que vem, para o ano seguinte, fazer a declaração no azul, né? Se eles verem que não dá tempo, eles falam e eles automaticamente eles mudam você pro branco e aí você vai fazer a declaração no azul só no ano seguinte, tá bom? Então você deixa aqui a mesma data da abertura do Codin. Aqui no número 5, se a empresa ela foi passada por herança, se for por herança, você coloca a data que foi passada e a pessoa que faleceu. Tá bom? Se não, é não aqui no 2, tá? Aqui no 6 é como que você quer fazer a sua declaração dentro do azul. Porque mesmo dentro do azul, você tem duas formas de declarar. Dentro do azul, ele já é mais complexo que o branco. Mas dentro do azul, ainda tem a parte um pouco mais simples do azul e a parte muito mais complexa do azul. A parte mais complexa do azul, a gente na tradução chama de contabilidade de partidas dobradas. Nesse caso aqui, você teria que fazer pela plataforma ou um contador teria que fazer. Então, se você for usar eles para conseguir a dedução especial,
especial de até 650 mil, você teria que ter a plataforma ou contador. Então você seleciona esse primeiro aqui se você quer essa dedução especial de 650 mil ienes, para tentar essa dedução. Caso você queira fazer um balanço mais simples dentro do azul, você seleciona essa segunda opção. Mas o mais simples do azul, ele só vai dar 100 mil de dedução para você, ele não vai dar 650 mil. Eu aconselho vocês a fazer já do primeiro, caso você tenha bastante renda, né? Porque aí você já usa a plataforma, um contador e já abate seu imposto de renda com um valor maior. Mas caso não, você pode fazer nessa opção aqui da segunda também, aí você ganha 100 mil de dedução. A primeira opção é para ganhar 650 mil, mas aí você tem que mandar uma série de documentos e é bom você usar a plataforma que eu falei ou o contador. Essa terceira opção aqui é outros, né? Então, outros você não precisa clicar em nada. Então, vou deixar aqui a primeira opção aqui para vocês terem mais dedução. Aqui são os documentos que você iria enviar para a Receita para provar que a sua contabilidade está batendo. Então, se você usa essas plataformas, eles oferecem esse tipo de relatório de contabilidade, né, o balanço para você enviar para a Receita para você falar que está fazendo. Normalmente é esse daqui que a gente envia, né, o primeiro, segundo, terceiro da segunda linha. Normalmente eu só peço de 100 mil, porque eu faço as coisas tudo no Excel mesmo, e aí normalmente eu faço esse daqui, o primeiro, Genkin Suitocho, que é um balanço de entrada e saída do seu dinheiro, mais detalhadinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que é esse balanço. Dá pra fazer no Excel, é esse daqui, ó. Então você teoricamente coloca aqui o mês, né, então aqui seria essa primeira coluna, é o mês 1, a data de gastos, né, então o que saiu foi 500 ien, né, então no mês anterior você tinha 32.900 ienes no mês anterior, e aí saiu o gasto de 500 mil, e aí sobrou quanto do seu balanço, né? Desses 32.900, gastou 500, então ficou 32.400. Aí teve mais um gasto de 1.000 no dia 9 do 1. Aí você ficou só com 31 no balanço total. O que entrou também você coloca aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo melhor. Eu achei um exemplo melhor aqui para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, entrou 15 mil, certo? Então, daí o balanço de 150 foi para 165. Aí gastou 6 mil, aí ficou 159. Então, o balanço de entrada e saída com o mês e a data. Então, isso aqui você consegue fazer no Excel, tá? Então, é mais tranquilo. Então, aqui, essa coluna aqui é o mês, a primeira coluna é o mês, essa daqui, a segunda coluna são as datas, essa terceira coluna são as descrições, né, do lugar, né, as companhias, que seria a descrição do gasto ou da entrada. Aqui seria quanto que entrou, quanto que saiu e o balanço de todos os dias de entrada e saída. Então, esse daqui seria alguém que Suitocho. Eu normalmente tenho isso e aí eu peço a dedução de 100 mil, porque na verdade, assim, como eu só faço alguns freelancers, eu não preciso ter todo o trabalho de ficar fazendo contabilidade de partidas dobradas. Mas caso você tenha como trabalho principal essa renda de autônomo, eu aconselho vocês fazerem realmente pela plataforma ou contratar um contador e você fazer essa contabilidade de partilhas dobradas, que é um pouco mais complexo que isso. Pronto! Aí você selecionou o que você vai enviar aqui. Aqui também são as observações, outros, né? Então você pode deixar em branco. Aqui embaixo é a pessoa da Receita que vai preencher. E pronto. Só não esquece de carimbar aqui do lado do seu nome também. Ele aqui só tem uma via só. Caso você queira uma cópia da sua via, você imprime 2 vias. E aí eles vão ficar com uma via e eles te devolvem outra via também. E pronto. Agora você já preencheu os 2 formulários. Então se você quiser fazer a declaração no branco, você só precisa enviar o formulário de abertura do Codindigio. Caso você queira fazer no azul, você tem que enviar esses 2 formulários aqui com o formulário de abertura do azul também. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês abram a empresa, porque eu acho que vale bastante a pena. Porque como eu falei, você não precisa ter empresa para ser obrigado a declarar o dinheiro que entra na sua conta. Você tem que declarar mesmo assim. Só que você abrindo e você formalizando essas coisas, você consegue ter muito mais oportunidades, você consegue ter mais credibilidade na hora de pedir empréstimo para expandir, você tem mais credibilidade para fechar contratos, você tem essa opção de dedução especial. Se você conseguir fazer essa parte de contabilidade, até 650 mil você consegue ter de dedução especial na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Então eu acho que vale bastante a pena. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se ainda não curtiu, curtam. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhem para ajudar mais gente, tá bom? Se cuidem. Beijo, tchau!